Olá, Puritano! Mais uma vez estamos aqui para responder as dúvidas de vocês e hoje o tema é sobre terapia hormonal no climatério. E a primeira dúvida, Puritano, é qual a diferença de climatério e menopausa? Essa pergunta é muito importante, né? Porque se utiliza muito o termo menopausa, 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 e na verdade o termo que as pessoas normalmente deveriam usar seria climatério. A primeira menstruação chama-se menarca, né? Então a menina lá quando menstrua entre 8 a 15 anos, ela tem a primeira menstruação e ela tem a nominação científica de menarca. E menopausa, na verdade, é a última menstruação. Menopausa não é um período, menopausa é um dia. O período chama-se climatério. Então, o climatério é aquele período em que engloba o que antecede a última menstruação, chamado pré-menopausa ou perimenopausa. É um período em que a mulher tem regularidade menstrual, ela pode ou não ter alguma sintomatologia, e até quando ela vai ficar um ano sem menstruar. Aquela menstruação anterior, que foi antecedente a um ano, é que chama-se menopausa. E aí depois vem a pós-menopausa, né? Então, a pré-menopausa ou perimenopausa é o período de transição entre a fase reprodutiva e não reprodutiva da mulher. E quando ela fica um ano sem menstruar, aí sim que ela está menopausada. Isso é importante? Sim, é importante porque tem a variação da produção hormonal. No período pré-menopausa tem uma variação de produção hormonal e no período pós-menopausa não existe mais a produção hormonal dos ovários. Agora que já sabemos o que é a menopausa e o climatério, por que surge a menopausa? Então, como eu comentei, pré-menopausa é aquele período em que o ovário ainda está funcionando. Na maioria das vezes funcionando de uma forma irregular, mas ele ainda produz hormônios. O período, que é o período de menopausa, é aquele período em que não existe mais a produção hormonal. Então, a menopausa, ela se instala a partir do momento em que o ovário parou de produzir hormônios. Existe uma deficiência hormonal fisiológica, né? Não existe mais produção hormonal. Politano, e quais são as consequências da menopausa? A partir do momento que a mulher está na menopausa, existe a parada da produção estrogênica, progesterônica e testosterônica. Os efeitos no organismo da mulher são decorrentes da deficiência estrogênica. A deficiência estrogênica pode levar a mulher a ter fogachos, a uma alteração no meio vaginal, com atrofia da mucosa vaginal, queixas urinárias, e daí com o evoluir do período de menopausa, a mulher pode também ter uma osteoporose, porque o estrógeno e a testosterona acabam protegendo a parte óssea. Mas o que é mais importante é que a deficiência hormonal no período de pós-menopausa altera sensivelmente a qualidade de vida da mulher. Todas as mulheres devem usar terapia hormonal na pós-menopausa? Essa pergunta é interessante e importante, né? O conceito básico hoje mundial é: toda mulher deve usar terapia hormonal e não usar se ela tiver uma contraindicação ou se ela não tiver um desejo. Se ela tiver uma contraindicação, muito fácil de entender, né? Ela tem uma contraindicação ao uso da hormonoterapia, não vamos fazer nela uma terapia hormonal. Agora, é muito importante que o médico converse com a paciente sobre a terapia hormonal e não prescreva essa paciente caso ela se sinta muito insegura ou caso ela não deseje fazer a terapia hormonal, né? Essa é uma contraindicação aí relativa, que é o não desejo da mulher em usar uma terapia hormonal. Mas é importante o médico dizer os benefícios que ela teria em usar a terapia hormonal. Politano, e qual a melhor via de administração? A melhor via de administração é a via transdérmica, né? Ou seja, a gente evitar de utilizar o medicamento via oral, ele tem que ser metabolizado no fígado, ele vai ser introduzido no organismo uma quantidade maior, porque parte vai ser excretada e parte vai atuar nas células-alvos. Então, a melhor indicação é a via transdérmica, desde que não exista nenhuma outra indicação para a via oral. Existem algumas indicações de que a via oral é a melhor,
mas na maioria das vezes a via transdérmica é a melhor. O que é a via transdérmica? É utilizar o gel ou então o adesivo via transdérmica, via pele. Algumas mulheres usam só estrógenos e as outras usam estrógeno e progesterona. Essa pergunta é interessante e importante ser respondida, né? Ou seja, o tratamento do climatério, ele é feito com estrógeno terapia, né? E a progesterona é utilizada com a finalidade de proteção endometrial, né? Ou seja, o estrógeno sozinho, em algumas mulheres, pode favorecer o câncer de endométrio, né? O câncer de corpo, de útero. E a progesterona é quem vai proteger. Naquelas mulheres em que não tem útero, o tratamento é só com estrógeno. Naquelas mulheres que têm útero, o tratamento é estrógeno mais um progestágeno. Posso usar progesterona e estrógeno transdérmico? Essa pergunta é importantíssima, né? Como eu disse, a utilização da progesterona é proteção endometrial, né? O estrógeno transdérmico, ele é absorvido, quer sob a forma de adesivo, quer sob a forma de gel, ele é absorvido e tem a sua atuação nos receptores hormonais. A progesterona transdérmica, ela é contraindicada na terapia hormonal, porque a progesterona transdérmica não protege o endométrio. A única finalidade de utilizar a progesterona, que é o progestágeno ou a progesterona mesmo, durante o período de pós-menopausa, é proteção endometrial. A quantidade de progesterona transdérmica que se utiliza e que é possível utilizar não protege o endométrio. Então, não tem indicação a utilização da progesterona transdérmica, o que infelizmente a gente no consultório recebe muitas pacientes. Como eu disse, nenhuma progesterona transdérmica protege o endométrio, então não existe indicação. Politânia, a próxima pergunta é o seguinte: tive câncer de mama. Existe tratamento para os meus fogachos? É bom complementar essa pergunta com a preocupação que muitas mulheres têm da atrofia vaginal, né? Na atrofia vaginal, você pode usar terapia hormonal, você pode usar um estrógeno local, né? Existe evidência científica que nos dá segurança para usar estrógeno local. Mas o que a gente encontra do ponto de vista prático no consultório é que as mulheres não usam, porque, é claro, teve um câncer de mama, ela não se sente à vontade de utilizar um estrógeno local, e aí a gente pode usar o hidratante, ou o que é melhor, a radiofrequência ou a laser terapia, em que você faz 3 aplicações com resultados excelentes, aí, com resultados em que durante 1 ano a mucosa vaginal fica adequada. No que se refere aos fogachos, o que a gente tem hoje em dia são os inibidores de recaptação da serotonina e noradrenalina. Os mais efetivos são a venlafaxina e a desvenlafaxina. E está para chegar no Brasil um produto chamado fesolinetante, que atua também para os fogachos, mais a nível central, e a gente vai com certeza ter logo logo mais essa opção para o tratamento de fogacho em mulher que teve câncer de mama. Politânia, para finalizar essa nossa sessão de terapia hormonal e climatério, quando iniciar e quando parar a terapia hormonal? O início de terapia hormonal depende da sintomatologia da paciente. A gente reforça a não necessidade de fazer dosagem hormonal. Dosagem hormonal não vai definir se você deve ou não fazer terapia hormonal. É claro, numa paciente que está fazendo o período de transição, uma pré-menopausa para uma menopausa. Se a paciente tem uma chamada menopausa precoce antes dos 40 anos, que hoje chama-se insuficiência ovariana prematura, né? O termo menopausa precoce foi substituído por insuficiência ovariana prematura. A história é outra, de você fazer a dosagem hormonal e fazer um acompanhamento. Quando parar a terapia hormonal? A gente passou por períodos em que tinha que usar 5 anos, tinha que usar 10 anos. O importante é, existe uma regra de não usar terapia hormonal se a mulher está há mais de 10 anos sem terapia hormonal, ou seja, menopausada há mais de 10 anos. Mas a gente sempre utiliza o termo que é utilizado mundialmente, que é quando a paciente pergunta até quando eu vou utilizar, a gente fala até a próxima consulta, né? Porque a paciente deve fazer uma consulta anualmente. Então, a suspensão da terapia hormonal, caso não haja nenhuma intercorrência,
sempre a gente fala até a próxima consulta, e na próxima consulta a gente avalia a necessidade de continuidade, a necessidade de mudança da via de administração, mas sempre posterga para a próxima consulta a definição até quando vai utilizar a terapia hormonal. Então encerramos mais um bloco. Esse bloco foi da terapia hormonal e climatério. Muito obrigada mais uma vez, Politano. E se vocês tiverem mais dúvidas, é só deixar aqui que será um prazer responder.